Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 94 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo 4. Lembrando, módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia. Módulo 2, Epistemologia. Módulo 3, Ética. Todas as aulas estão aqui gratuitas no YouTube. Dessas aulas nós produzimos apostilas. Uma apostila para cada módulo está à venda lá no meu site www.leonardobragaflores.com. Você é o nosso convidado a comparecer e aprofundar os seus conhecimentos. Bom, vamos aí, aula de hoje. O homem, já aparece para você na tela. O homem. Vamos ao conceito, né? Como é costume aqui na aula, um conceito aí sobre o homem, né? Bom, o homem no grego anthropos significa homem. Em linhas gerais, é um ser racional, constituído basicamente de um corpo humano, um corpo, uma alma e um espírito. Um corpo humano, uma alma vivente e um espírito intuitivo. Basicamente, para a maioria dos teólogos e filósofos, e também pensadores, ele é constituído de 3 elementos. O homem tem um corpo, um elemento material, a alma, que é um dos elementos, né, imateriais, e o espírito também, um elemento imaterial. Portanto, 2 elementos imateriais e um elemento material, que é o corpo. Bom, trata-se de um microcosmo contingente pertencente à espécie animal. Microcosmo porque ele é um fragmento, né? Um microfragmento comparado aí a todo o cosmo. Contingente porque ele está contido num contexto maior, num universo maior, pertencente à espécie humana. Para a biologia e para a medicina, o homem pertence à espécie humana, não, perdão, pertencente à espécie animal. O homem pertence à espécie animal, joia? Bom, é o principal componente no que tange a vida cultural. Nós estudamos cultura na aula anterior sobre política. Você, se não assistiu essa aula, você é convidado para assistir essa aula. Cultura. Bom, o principal elemento da cultura é o ser humano. Joia? Seres humanos e animais compartilham no mundo o espaço e a existência geral. Não é verdade? Seres humanos habitam juntamente com os animais o mesmo espaço. Não há dúvidas disso. Tranquilo, pessoal? Não obstante, apenas o homem ocupa naturalmente uma condição volitiva, só o homem tem vontade. Tá? Consciente, só o homem tem consciência, e inseparável da narrativa histórica, biológica, jurídica e social. História, biologia, narrativa biológica, jurídica e social, só o homem consegue construir. Joia? A magnitude da sua inteligência do ser humano em si, quando a gente fala homem, ser humano em si, joia? Ou seja, a magnitude da razão, do psiquismo humano, o capacita a imaginar, a imaginação só tem no homem, e criar sistemas, símbolos e significados. Dessa forma, está capacitado a solucionar problemas, desde os problemas mais simples até os mais complexos. Acrescenta Werner, homens e animais, na sua qualidade de seres físicos, consolidam sua espécie pela procriação natural. Só o homem, porém, consegue conservar e propagar a sua forma de experiência social espiritual por meio das forças pelas quais a criou. Quer dizer, por meio da vontade consciente e da razão. Por meio da vontade consciente e da razão. Então já começa a aparecer o homem, né, como, em tese, aí, uma supremacia do homem em relação ao animal. E prosseguindo nessa situação e nessa ideia, vamos ver o que temos aqui. Os animais guardam várias familiaridades, tanto biológicas quanto afetivas, com os seres humanos. Não é verdade? Por que a gente, né, tem familiaridade com o cão, por exemplo? Devido a essas semelhanças, devido a essas familiaridades,
tanto biológicas quanto também, né, afetivas. O cão, por exemplo, tem um estômago, você também tem um estômago. O cão, por exemplo, tem um cérebro, você também tem um cérebro. Percebe? O cão tem uma boca, você também tem. E assim vai. O cão tem olhos, 2 olhos inclusive, e assim vai. Estou pegando o cão como exemplo, o cachorro, né? Mas outros animais têm também essa familiaridade. Ambos têm características genotípicas, caracteres genotípicos, ou seja, ligados ao DNA. Ambos, tanto os homens quanto também os animais. E também fenótipos, ou características fenotípicas, né? Caracteres fenotípicos, que seria o exterior, né? Seria a aparência externa. Tanto os animais, devido a esse plano físico, quanto o homem, tem o quê? Uma moldura. Ele tem um invólucro externo que reveste a parte espiritual. Para a maioria dos autores, os animais também têm alma, não teria o espírito. O homem teria um elemento a mais, que seria o espírito humano. Isso para a maioria dos autores. Lá, quando estiver tratando sobre isso, esse curso específico, sobre o homem, aí um curso mais aprofundado, vamos bater o ponto metafísico, e de repente aqui mesmo, nesse canal, né, lá na metafísica, a gente pode também explorar essa questão. Tá? Bom, mas isso aí a gente vai tratar em outro momento. Né? Então, tanto o homem quanto o animal tem a aparência genotípica quanto fenotípica, né? Que os tornam únicos, né? Únicos. Então, tanto a aparência externa quanto aquilo que ele apresenta no DNA, torna ele único. Não é verdade? Nós, seres humanos, por exemplo, nós temos uma única impressão digital em 200 milhões de seres humanos, né? Alguém pode se apresentar de maneira semelhante, mas jamais igual. Ninguém será igual a outro ser humano, ninguém. Há um princípio lá na identificação forense, né? Ou identificação criminal forense, enfim, que é da unicidade. O ser humano é único. Ninguém é idêntico a ele, ninguém nunca jamais será igual a ele. Tá? Que tornam únicos dentro da sua própria espécie. Ou seja, a identidade dele é a dele e ninguém toca. Ninguém vai ser ele novamente na Terra em toda a existência da vida, vamos dizer assim, no cosmos. Entretanto, posto que muito superior no quesito psíquico, nós estamos falando no homem, né? O homem sendo superior no quesito psíquico, o homem não se compara com a resistência dos demais animais no que tange a parte física. Não tem como comparar o homem com o animal na parte física. Não tem como. Tá? O animal, se você der uma chance para ele de sobrevivência, uma micro chance, por exemplo, você pega um animal sedento, atropelado, né? Lá na beira da estrada com sede, já secando ali, os bichos comendo, você dá um pouquinho d'água, o bicho consegue sobreviver. O ser humano não. Às vezes com intervenções químicas não é pesadas e absurdas, o ser humano ele vai se esvaindo aí pela existência física. Nesse sentido, Boschensky vai dizer o seguinte: porque o homem é um animal muito imperfeito. Olha só que coisa interessante. O Nietzsche também fala isso, já a gente vai ver lá. Tem vista ruim, né? A gente enxerga ruim, né? A gente tem uma acuidade visual ruim perto da águia, por exemplo. Né? Um olfato apenas perceptível, né? Você consegue sentir o cheiro da comida quando está cozinhando só perto do prato. Já uma gota de sangue no oceano, rapidamente tubarões que estão ali a quilômetros vão aparecer. Ouvido fraco, o homem também tem um ouvido fraco, né? A gente escuta muito mal, perto aí, por exemplo, dos lobos, perto, por exemplo, aí, né, de felinos na natureza. O ouvido do ser humano é muito fraco. Embora seja fraco em tudo, possui uma arma terrível, né? É a inteligência. Que texto, um livro aí de 1940, mais ou menos, né, do Boschensky, mas eu achei esse fragmento aí muito legal, portanto, fiz remissão lá na minha apostila, né, a citação, e trouxe aí, na futura apostila, né, que estamos montando aí de política, e trouxe aí para você. Bom, para estudar, assim, a diferença do homem para o animal de maneira mais didática, ao invés de fazer um texto
com as características do homem, explicando e tal, e as características do animal, vai ficar um negócio mais cansativo, isso é mais tradicional. O que eu fiz? Fiz um mapa mental aí. Fiz um mapa mental, fiz esse esquema, né, da diferença de um para o outro, e ficou bonito aí, né? Você vai bater o olho, você já entende. E os critérios para assim, para diferenciação, distinção do homem para o animal, será a cultura, o conhecimento, a linguagem, o trabalho, a história, a crença e também as armas. São esses critérios que eu selecionei. Joia? Bom, primeiro lado, quanto à cultura, o homem ele é, né? No homem a cultura é presente, no animal não tem cultura, o animal não produz cultura. O animal não produz cultura. A cultura em relação ao homem, ela é plástica, porque ela é adaptativa, não é? Existe aí um processo constante de adaptação do homem a uma cultura, ele tem inteligência para isso, é criativo, ele consegue criar uma cultura, ele consegue inventar aquela cultura e também tem um caráter educativo essa cultura. No animal não, ele é rígido, o animal é rígido, ele é só adaptativo, ele se adapta ali ao que está acontecendo, vamos dizer assim, né? De acordo com aquilo que está sendo ofertado para ele. Ele é participativo, o animal simplesmente participa do que está acontecendo na cultura produzida pelo homem, e é acumulativo, ele vai o quê? Ele vai acumulando, né? Basicamente acumulando aí situações, né, ligadas aí à sua ancestralidade. Ele vai acumulando situações, vai acumulando circunstâncias e dali vai, de alguma forma, transmitindo para aqueles que vêm na frente. Bom, conhecimento o animal também não produz. Só é possível para o homem. Para o animal é impossível. Professor, não é possível. Meu cachorro, ele sabe muito. Não, ele não sabe. Teu cachorro está desenvolvendo, olha aqui, ó, de maneira instintiva, irracional, concreta, porque as coisas ali que estão acontecendo é concreta, genérica, tá? Ele está agindo por reflexos. Isso serve para o cachorro, né, para o macaco que pilota a bicicleta no circo, para as baleias que fazem o show, os golfinhos que fazem o show lá no aquário, né, lá naquele cercado. Bom, eles estão sendo o quê? Está um processo de adestramento, que é inato, ele consegue fazer aqueles movimentos, tá? Estático, porque não evolui, não há um conhecimento, há uma evolução sim de adestramento, de mecanização da impressão, porque ele tem um cérebro também, a maioria, né? Da impressão daquelas informações no cérebro. Ele vai por repetição, por estímulo, por reforços, positivo, negativo e extinção, segundo lá o Skinner. Reforço positivo, reforço negativo e extinção, segundo lá o behaviorismo de Skinner, né? Bom, o homem produz conhecimento, né, pela razão, pela reflexão, olha lá, ó, pela imaginação, um conhecimento que é racional, que é abstrato, que é personalíssimo, não é? Porque cada homem, cada ser humano produz de um jeito, é voluntário, né, é progressivo, é imediato e também é imediato. Veja só, enquanto o animal produz um conhecimento só imediato, ou seja, para o agora, né, a tendência do animal não é ficar memorizando movimentos e situações complexas, não. Não. Ele consegue, conforme o treinamento, conforme o adestramento e a repetição, conforme o estímulo, repetir aquilo, né, perfeitamente conforme ele aprendeu, conforme ele foi estimulado. Tá? Mas um conhecimento imediato, ou seja, algo postergado, algo para muito mais tempo, algo que tem que se puxar de uma memória mais profunda, ele não tem. Tranquilo? Só o homem vai ter. Bom, a linguagem, ela é sistemática para o homem, no animal é mecanizada. Percebe? No animal é mecanizado. No animal o animal possui mecanismos fisiológicos que conseguem repetir a linguagem até humana, muitas vezes, né? Por exemplo, aí o papagaio, por que ele repete aquelas palavras? Não é porque ele sabe, professor, meu papagaio canta o hino nacional. Não, ele não sabe o que é hino, o que é pátria, o que é nacional, o que é bandeira, o que é selo, nada disso. O que é país, né? Deitado em vez de espasto, nada disso ele sabe. Ele não sabe o que é pasto, o que é deitado, o que é nada disso.
Ele simplesmente, por um processo mecânico, ele está repetindo o que ele está ouvindo. Ele tem ouvidos e tem o bico lá formando estruturas que, com aquela sonorização, na verdade, com aqueles ruídos sendo proferidos, ruídos sonoros, vão copiar a fala do ser humano, porque só o ser humano fala, né? Só o ser humano escreve, só o ser humano simboliza, só o ser humano articula, só o ser humano consegue produzir uma linguagem artificial. A linguagem, ou vamos dizer assim, a maneira de se comunicar dos animais é natural, não é artificial. É rudimentar, é através de sinais e movimentos, sinais ruidosos, ruídos, né? Grunhidos, ruídos, né? Bom, aí o trabalho. Só o homem também produz trabalho, porque o homem produz aquilo que é engenhoso. O animal, ele é empilhador. Se você for olhar, o animal, ele empilha, né? Uma teia de aranha, por exemplo, na verdade ele está fazendo o quê? Empilhando teias. Para quê? Para caçar uma mosca, para caçar um mosquito, para morar ali, enfim. O biólogo vai saber descrever aí o que ela faz em cima da teia. Melhor que eu, ele vai conseguir descrever. Tranquilo? Uma abelha também, ela está ali fazendo a casa dela e produzindo o mel, né? Aí tem aquela questão da rainha, aquela coisa. Percebe o processo de empilhamento? O castor empilhando, os animais empilhando. O trabalho, não é um trabalho, mas sim uma atividade de empilhamento, né? O João de Barro, lá quando faz a casinha dele, o que ele está fazendo? Empilhando barro, empilhando aquelas estruturas, né? O capim, a palha lá com o barro, formando aquela casinha. Por mais bonito que seja, mais embaixo a gente vai ver. Aquilo não é arte, né? Não é arte. É empilhamento. Porque ele está fazendo o que é necessário, ele está fazendo de maneira inconsciente, e o trabalho tem que ser consciente, né? Inato, coadjuvante, habilidoso, inteligente. Não tem como negar que o animal ele é inteligente, produz por inteligência. Por exemplo, as orcas caçando lá as baleias. Olha a inteligência daqueles bichos, né? Como é que consegue arquitetar ali, caçando as orcas, né? A baleia, né? As baleias orcas caçando, por exemplo, o leão marinho. Deixa eu falar isso, né? Olha o trabalho que eles têm ali. Bom, já no homem é um trabalho engenhoso, porque é produtivo. Ele consegue ali ter noção, né? De lucro, por exemplo, de perda, né? Então ele consegue ter noção de produção. É consciente, é aprendido, é transformativo, é artístico, é técnico, é inteligente. E uma coisa que o animal não tem, o animal tem inteligência também, o homem pode produzir genialidade, né? Que é o que ninguém fez, ele vai lá e faz, né? Ninguém fez, pode ser uma coisa simples. Um cantor, por exemplo, com uma música só. Mas ninguém fez daquele jeito, daquela maneira que o público gostou daquela forma. Aí que está o trabalho do gênio, é fazer aquilo que ninguém fez antes. Bom, história, produz história. Só o animal produz história, tá? Só o animal produz história. Perdão, só o homem produz história. Só o homem produz. O homem é um animal também, né? O homem é um animal também. Só o homem produz história. O animal não produz história. O animal somente participa com meras circunstâncias. O animal... Acho que nós não tomamos café ainda, né? Vamos tomar um café? Um cafezinho. Estou com alguns problemas aqui na internet, está travando um pouco, o fluxo está lento. Aumentei a taxa de transmissão para ver se no vídeo OBS, né, que é onde eu gravo, para ver se melhora aqui a captação da imagem. Bom, de qualquer forma, se travar um pouco alguma coisa aí, pelo menos o áudio você vai estar ouvindo, né? Bom, a história. Só o homem produz história, tranquilo? O animal não produz história. O animal não produz história. O animal participa da história do homem com meras circunstâncias. Por exemplo, Dom Pedro I, Dom Pedro II, não sei, história aqui do Brasil, não sei nem se tinham cachorro e gato, não sei, tranquilo? Bom, mas o que vai ser relevante para a história da humanidade se o cachorro do Dom Pedro se dava bem com o gato do Dom Pedro? O que isso vai ser relevante? Em nada, percebe? Então, história só o ser humano produz, tranquilo?
Só o ser humano. Crença. Veja só, o animal também não consegue crer em nada. Professor, não é possível. Não é possível eu vi meu gato olhando assim pro nada, ele devia estar conversando com o espírito. Olha, cara, isso é você falando, isso é esse monte de gente, né, doido aí, trazendo má informação na internet, trazendo esse tipo de informação, que o gato se comunica com o espírito, que o gato vê o espírito, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, espíritos existem, tá legal? Fantasmas, por aí vai. Pode existir aí e tal, principalmente para a cabeça do mal assombrado. O mal assombrado é um indivíduo que tem a cabeça não científica. Quanto mais não científico ele for, mais fantasma ele vai ver mesmo, né? Ele vai ter essa tendência aí a essas doideiras. Bom, mas a questão aqui é o seguinte, cara. Habitamos num mundo físico, então é melhor tu se preocupar com essas coisas mesmo. A crença, os animais, os bichos, não tem. É incognoscível, ou seja, não vai ser captado pelo conhecimento dele a capacidade de intuir. A capacidade de intuir, a capacidade de se comunicar com camadas mais sublimes da existência. O animal não tem transcendência. Olha lá, ó, só o homem é transcendente. O animal ele é imanente. O que é isso, imanente? Muito interessante essa expressão. Veja só, imanente é aquele que está mergulhado no mundo, mergulhado no mundo físico. O animal, ele está completamente mergulhado, uma frase bem interessante utilizada pela Maria Lúcia, né? O animal, ele está mergulhado no mundo físico, daqui ele não sai, vamos dizer assim, em termos de consciência, em termos de captação aí de intuição, não tem, até porque ele não tem intuição, ele tem sensorialidade, ele trabalha só com os 5 sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, sentidos ultra desenvolvidos, principalmente naquela habilidade que o Papai do Céu o qualificou para utilizar. Joia? Parece intuição, e é muito, né, por exemplo, o filme lá do Homem-Aranha, intuição de aranha, aquela coisa toda. Não, intuição ali é a intuição humana que a gente acaba utilizando aí de uma maneira só que muito mais assim, aquela intuição de aranha que você viu lá, né, é uma intuição humana, só que de maneira muito mais assim explícita, muito mais desenvolvida, né, devido à fábula, devido ali àquelas circunstâncias que o filme ali está apresentando. Mas aquilo ali é humano. Joia? Bom, sensorial, espiritual, só o ser humano tem. Só o ser humano tem espiritualidade, né? Já o animal vive de maneira natural. O animal, ele come, ele bebe água, o animal, né, ele come, bebe água, o animal, ele reproduz e por aí vai, ele dorme, então ele faz essas coisas que a natureza permite, que a natureza o qualificou, o habilitou para fazer naturalmente. Se ele está solto na natureza, precisar caçar, ele caça, se não ele tem ali a ração dele ou não. Então são essas coisas bem rudimentares e simples, esse plano físico bem bruto que o animal vive. Bruto. O homem, só o homem tem crença, só o homem consegue sutileza para, vamos dizer assim, eu estou falando aqui, o homem ser humano consegue, né, pessoal? Mas tem você observa no mundo aí, tanta gente que é pior que o animal, né? O cara é tão bruto que ele é pior que o animal. Essa é a verdade, né? Políticos e por aí vai, genocidas, né, aparecem aí, tem uma fartura de genocidas hoje, estamos aí em 2025, tem genocidas até hoje, já apareceram também na história. A espiritualidade desses homens é mínima. Bom, armas, quantas armas? Aqui os animais superam, né? Os animais produzem armas naturais. Naturalmente eles têm armas. Os homens precisam produzir. Os animais já são dotados de armas. Já nascem, vamos dizer assim, com aquelas armas embutidas naquela estrutura fisiológica dele. Por exemplo, armas naturais, unhas desenvolvidas. Por exemplo, as unhas de uma águia, já quando a águia caça, quando o falcão, né, aquelas aves, né, caçadoras de rapina, quando elas caçam, elas já
cravam ali as unhas na presa, seja uma lebre, seja uma serpente, ou o que quer que seja, o animal ali já fica, que está sendo caçado, já fica bem desnorteado, né? Dentes, por exemplo, eles têm espinhos também, por exemplo, aí o porco espinho, animal tem espinho, alguns peixes também têm espinho, né? Animais, então, têm armas naturais. O homem não, precisa produzir um revólver, precisa produzir um canhão, uma carabina, um fuzil, para se defender de uma agressão mais potente. O homem, né, precisa ter esses instrumentos aí para defesa, tá? Seja por parte do Estado ou dele mesmo, né? Enfim, o homem precisa de armas, produzir armas para a sua defesa. Prosseguindo então, tipos de homem. Separei esses tipos aí para a gente dar uma analisada nesses tipos de homens, aumentar nosso conhecimento, tá? Tem o homem homo habilis, ou homem habilis, seria aquele que conseguiu manipular os instrumentos de trabalho. Porque a primeira coisa, o homem, pessoal, homem habilis é que tem habilidade, ou seja, conseguiu manipular instrumentos de trabalho. Aquelas descobertas arqueológicas de, né, machados muito antigos, né, de pedras que cortam ali, eram utilizadas como lâmina, porque ele percebeu que os dentes dele não eram tão eficazes ali, por exemplo, para rasgar o pelo de um animal que era, né, a pelagem, no caso a pele de um animal, que era muito mais espessa que a dele. Então ele precisaria produzir, né, equipamentos que pudessem o quê? Seccionar aquelas estruturas. Ele, quebrando uma pedra, ele percebeu que aquela pedra lascada, né, tinha um gume é lâmina, tinha um gume ou dois gumes, depois com dois gumes e por aí vai, começou ali tinha mais facilidade. Primeiro ele deve ter se cortado com aquilo, né? Depois ele percebeu, né, por nexo causal, que ele poderia utilizar aquilo para cortar lá os alimentos, né? Bom, o Homo erectus, quem exerceu domínio sobre o clima, ali ele começou a ficar esperto nessas questões, né? Na caça e no fogo. Estamos falando de muitos e muitos anos. Vou mostrar um quadrinho daqui a pouco para você aí. Muitos e muitos anos. Ele ali, né? Clima. Tava calor, ele tirava a roupagem. Tava frio, se cobria de peles. Migrava de região, por exemplo, ia caçar. Mas o animal era muito grande, não tinha como caçar, por exemplo, um tacape, né? Então ele começou a produzir talvez lanças, né? Estruturas maiores, ou seja, armas maiores, para conseguir ter um alcance maior naquele animal. E aí produziu fogo também. Bom, e tem também os neandertalenses, ou neandertais. Esses homo neandertalenses desenvolveu a linguagem, mas vamos devagar, não é escrita não, pessoal. Uma linguagem simbólica ali, né? Riscos, linguagem, óbvio que rupestre, né? Riscado na parede, para fazer o quê? Estabelecer ali estratégias de sobrevivência, basicamente, como ele iria caçar, e também expressar muitas vezes seus sentimentos. Você encontra às vezes o cotidiano dele na coabitação, e por aí vai, tá? A codificação também veio por eles, e também a linguagem comunicativa. Começou ali a expandir um pouco mais esses mecanismos de comunicação. E aí veio o principal marco, né, na evolução humana, que foi o Homo sapiens. O Homo sapiens, aquele dotado de domínio e reflexão sobre seus atos, sobre suas ações. Ele começou a dominar e refletir sobre o que ele faz, né? A questão de nexo causal foi aí, vamos dizer assim, o principal marco na existência, no tempo de existência do Homo sapiens, que a gente já está falando de evolução, né? Bom, desdobrando-se aí do Homo sapiens, vem outras terminologias que a gente encontra pela literatura filosófica, né? O Homo faber é o homem ativo, ser ativo, inventivo, criativo, ou seja, o que faz. Se eu não me engano, foi o Bergson que utilizou essa expressão, Homo faber. Homo faber é um ser ativo, criativo, né? É aquele que faz, inventivo. O Homo loquaz, aquele dotado de domínio e reflexão sobre as
palavras. Então evoluiu, explodiu mais aí essa questão da comunicação com as palavras. Homo econômicos, o homo oeconômicos é aquele, oeconômicos, né? É aquele que é conduzido pelo interesse de natureza comercial, ou seja, econômica. Natureza comercial e econômica. Então aquele homem que consegue ver de alguma forma, né, lucro, consegue ver de alguma forma ganho. Ele tem a noção de que fazendo daquela forma ele vai perder, fazendo daquela forma ele não vai prosperar, evoluir dentro ali da sua comunidade. Essa é a ideia. Bom, trouxe aqui esse desenho. São recortes aí que eu montei. Eu achei tão bacana essa estrutura inicial aí, né? Peguei os tempos, coloquei ali também. Fiz esse recortezão aí, tá? Fiz esse recortezão aí. E aí é o seguinte, cara, você vai perceber que aqui nós temos aqui o Australopiteco, o primeiro, o Homo habilis, Homo erectus, Neanderthals aqui e o Homo sapiens, mais na frente. Né? Aqui, veja só, 3,5 milhões a 2 milhões de anos para o Australopiteco, 2,4 milhões para 1,6 milhões para o Homo habilis, 2 milhões para 400 mil para o Homo erectus, 2,5 milhões para 12 mil para o Neanderthalensis ou Neandertais e 300 mil anos para o Homo sapiens. Pessoal, muito interessante. Você fazendo aqui uma comparação dos crânios que eu coloquei aqui embaixo, você vai perceber que aqui, essa parte aqui de trás, que eu estou aqui riscando aqui de azul na caneta, né, essa parte de trás do crânio, tá, é onde fica guardado no cérebro, onde é responsável ali no cérebro pela memória. Você percebe que houve uma diminuição da memória, olha aqui, ó, em relação ao primeiro homem registrado assim na evolução, que é o Australopiteco. O pessoal, não é macaco, por favor, é um homem. E em relação ao Homo sapiens, você percebe uma redução. Você vai vendo que vai reduzindo aqui, ó, vai reduzindo, e aí temos ali o Homo sapiens bem reduzido. Mas ao mesmo tempo, veja só, o lobo frontal, ou o osso frontal do crânio, foi se adaptando. Percebe que ele foi ganhando mais ângulo, ó. Ele foi ficando mais em pé, e também com uma largura maior, né? Uma largura maior. Não estamos dizendo aqui que isso seja uma regra, não é, tá? Não é uma regra. O bicho pode ter uma cabeça enorme, mas ser um baita do imbecil. Não é isso que eu estou falando. Tem uns caras falando essas paradas na internet aí, né? Cabeça disso, daquilo, é isso, é um gênio. Não, tem nada a ver uma com a outra. Tranquilo? Mais um café? Opa, perdão. Bom, é o seguinte, mas que, poxa, chama a atenção essa questão, né? Porque hoje em dia o homem tem memórias secundárias, né? Hoje em dia o homem tem memórias secundárias. Por exemplo, lá, o advogado tem o Vademecum, né? Aquela coletânea que você já viu e tal. Né? O médico tem também livros bibliográficos, não precisa estar tudo na cabeça, porque alguma coisa ou outra ele esquece. Né? Mas os antigos não, eles vê que eles tinham que ter, de alguma forma, um raciocínio menor, porque se pensava menos, a parte lógica está na frente, e uma memória maior, porque ele tinha que, de alguma forma, saber acessar a memória de como fazer determinado procedimento, como fazer um abrigo, como acender isso, fazer aquilo outro. Então a memória, bom, eu estou aqui assim, bom, pode ser que eu esteja errado, sinceramente, né? Só assim, mas que chama a atenção, isso chama, né? Bom, pessoal, mais um quadrinho aqui que eu achei interessante, é que eu coloquei como curiosidades, né? Mais uma curiosidade aí também, é essa aí que aparece para você, né? 3 raças se estabeleceram, quero falar aqui 3 raças, antes da miscigenação. Outra coisa, não vem com negócio de racismo pra cá não, você tá no canal errado, valeu? Vem com negócio de racismo pra cá não. Mas antes da miscigenação, hoje em dia todo mundo, por mais que o cara apresente um fenótipo, que é a parte externa, que conste, né, predominantemente a característica de um,
no genótipo dele, na genética dele, ele já está misturado. Essa é a tendência mesmo. São milhares e milhares de anos e muitos anos, né? Bom, mas basicamente, didaticamente falando, vamos dizer assim, principalmente para os livros de medicina legal e por aí vai, essas imagens que eu tirei aqui embaixo dos crânios foi do livro do Delton Cross, tá? Consta também lá no site do professor Malthus, tá? É o seguinte, cara, aí chama a atenção, eu coloquei isso aí para curiosidade para você, o que chama a atenção é o índice de prognatismo. O que é índice de prognatismo? O que é isso? Veja só, esse ângulo de prognatismo, ou índice, é esse ângulo, normalmente eles têm 3 pontos de medição, né? 3 pontos, pelo menos os médicos que desenvolveram, que é o Jacquet, Cloquet e Cuvier. Se eu não me engano, são esses 3 médicos aí, cada um com um ponto diferente, né, que ligavam ali a base do nariz e os dentes, assim, um colocou num ponto do dente, outro em outro ponto, e outro lá na base do nariz. E a ponta do queixo. Então eles ligavam faziam aqui esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Tá? Assim, ó. Com a base do queixo, da ponta do nariz ou do dente, vamos dizer assim, é divergente entre esses pensadores, tá? E a ponta do queixo. E você vai perceber que dentro das raças, né? Dentro das raças, era predominante, vamos dizer assim, um índice maior de prognatismo. O que é prognatismo? Um ângulo mais agudo, um ângulo mais fechado, tá? Um ângulo mais, porque o queixo era mais para frente, um ângulo mais agudo em relação ao negroide. Por quê? Eram 3 raças divididas, ó. Negroide tá aqui, ó, o mongoloide e o caucasoide, ou caucasiano. Pessoal, caucasoide é o branco. Vou escrever aqui para você aqui, ó. Se travar qualquer coisa aí, branco, tá? Pelo menos a voz tá aí, né? Branco. O mongoloide é o asiático, branco, asiático, mongoloide, asiático, raça, mongoloide, asiático. Deixa eu terminar aqui de escrever, porque hoje está lenta a internet anda lento, deu uma compensada aqui, e o negroide é o negro. Tranquilo? Branco, negro e asiático. Branco, você deve ter assistido o CSI Miami, você deve ter assistido, né? Aí o cara fala lá, o legista, né? Ou alguém fala lá, olha, cara, tô tentando escrever aqui, mas hoje tá lenta a internet. Bom, negro, beleza? Homem caucasiano, né? Idade, tal, o crânio fala tudo isso aí, cara. O crânio, ele consegue descrever a idade, a raça, né? Claro que com a miscigenação, isso dificultou, né? Dificultou bastante para se estabelecer, tá? Mas o crânio, ele denuncia, né? Até o sexo denuncia o sexo e denuncia também a raça. Para sexo, o melhor para se ver é realmente a pelvis, né? A região da pelvis, lá naquele trabalho de investigação forense. Bom, e aí a craniometria, essas medições que se fazem lá em tábuas específicas, né? Broca e por aí vai, em tábuas específicas para saber essas angulações do índice de prognatismo. Bom, quis trazer essa curiosidade, nós estamos estudando aqui, nossa aula de hoje é filosofia, curiosidade geral, estamos estudando aí o homem, né? Outra curiosidade, já vamos fechando aí, voltando aí para os nossos textos, é o desenho do homem vitruviano. Homem vitruviano de ninguém mais, ninguém menos, Leonardo da Vinci, a autoria aí, né, desse desenho legal pra caramba, de 1490. Pessoal, tomando aqui do umbigo como centro desse círculo que esse homem está inscrito dentro, lembra a matemática? Inscrito dentro, ex-inscrito fora. Ex-inscrito fora, inscrito dentro. E aí, pessoal,
Veja, de qualquer ponto do círculo até a parte central, nós temos uma figura, né, numa dimensão unidimensional, que se chama raio. Vai ligar o centro do círculo a qualquer parte do círculo. Vai ligar o centro dele a qualquer parte, até tocar, né? Isso aqui se chama tudo raio. Quando você dobra a distância, por exemplo, você prolonga e ficou esse prolongamento inteiro aqui, um raio mais um raio, né? Raio e raio, você aprendeu lá na matemática que isso aqui é o D. O D, que é o diâmetro. Aqui também raio, né? Vai ser o D, que é o diâmetro. Bom, muitas coisas, né? O Da Vinci quis dizer aqui, muitas coisas ele quis dizer. O homem no centro do universo, né? A questão aí da quebra com a ideologia pregada pela religião, a Igreja Católica, do teocentrismo, aqui o homocentrismo, né? O homem no centro das coisas, o homem volta a ser o centro das coisas, ou seja, porque ficou apagado daquele período lá, né, dos sofistas e Sócrates e Platão, ficou apagado, né, quando entrou aí a filosofia medieval, a Idade Média. Pessoal, e é isso aí, né? E é isso aí, mais uma curiosidade então, se essa figura você topar de novo, o nome desse quadro, desse desenho é O Homem Vitruviano. Bom, vou pra cá. E aí inspirou alguns filmes, né? Essa composição de homens, né? Essa parte do homem, parte do corpo, né? Inspirou alguns filmes, e uns filmes assim bem polêmicos, vamos dizer assim. Aí nós temos o cartaz do filme Frankenstein de 1930. Olha só que ele é basicamente né, o cientista ia lá no cemitério, catava lá os pedaços dos caras já em fase, né, de putrefação, claro, porque havia morrido, juntava esses pedaços para formar ali um homem inteiro. Muito interessante. Aí com estímulos externos, que seria pulsos elétricos externos, né, eletricidade ali, se de alguma forma a tentativa de dar vida a esse homem, né, fazendo com que o coração assim, recuperasse os seus pulsos elétricos naturais, e o cérebro também recuperasse os seus pulsos, né, seu pulso elétrico natural. Uma tentativa totalmente, né, um camarada fazer uma coisa dessa totalmente cientificamente absurdamente burra, né? Por mais que se congele um corpo inteiro intacto, veja só a tentativa de se colocar aqueles elementos imateriais que eu falei no começo da aula, que a alma e o espírito não estão e jamais estarão. Pessoal, é só observar e, por tudo que eu li na vida. Eu já estou com 50 anos, estudo isso desde 18. Joia? Desde 18, quando fui lá para o seminário teológico. Então, cara, olha, por tudo que eu vi na vida, jamais, não tem-se como, pelo um trabalho científico humano, tirar um espírito, uma alma humana, para onde ela foi, para o lugar que ela foi, e mandar se incorporar novamente num corpo. Não tem como. Isso é um trabalho de natureza metafísica, fora da física. Fora da física. É explicado por um trabalho totalmente ligado à espiritualidade, totalmente ligado à fé, ligado ao que acontece depois da existência terrena. Tranquilo? O homem tem que ter ciência que ele está numa existência, num tempo, e depois vai vir outro tempo, porra. Né? Bom, deixamos aí o que os filósofos falaram sobre o homem. Vamos aí terminando aí, depois vem uma questão de prova, umas propagandas, a gente fechou. Vamos lá, Sócrates, o homem é o único que consegue dialogar. Platão, o homem é o único que consegue alcançar o mundo das ideias. Percebe, pessoal? O único que consegue ter ali aquele alcance, né, do mundo das ideias. Transcendência, né? O único consegue. Aristóteles, o homem é um animal social e político. Vamos estudar isso aí separado na política. É um animal social e também político. O Plotino vai dizer que o homem, eu amo, isso aí é muito bacana, cara. O homem está entre os deuses e os animais. Às vezes tende para um lado, às vezes tende para o outro. Muito interessante essa observação de Plotino. Santo Agostinho é uma criação através de modelos imutáveis e eternos, que são
as ideias divinas existentes não no mundo à parte, mas na própria sabedoria divina. Percebe? Imutável e eterno, uma criação imutável e eterna. Se você olhar, né, para a maioria dos teólogos e também para a maioria dos teólogos não, até vou dizer para a minoria, mas eu acredito que, pelo menos pelo que eu li, né, o homem tem um elemento indestrutível. Eu defendo pelo menos assim, que é o espírito humano. A alma responde lá de acordo com a consciência, o psiquismo, pelo que participou na Terra, e o corpo é a matéria bruta mesmo, corruptível, né? Bom, Pascal não passa de um caniço, o homem não passa de um caniço, o mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante. Muito legal essa, né? Maquiavel, o homem é mau por natureza, a menos que tenha que ser bom. Mal por natureza, mas se tiver que ser bom, vai ter que ser, né? O homem é o lobo do homem, segundo Thomas Hobbes. É a guerra de todos contra todos. O homem devora o homem, né? Descartes, o homem é essencialmente um animal racional, todos nós possuímos razão, mas essa capacidade de bem julgar e discernir o verdadeiro do falso, nem todos os homens, né? Ou seja, essa capacidade de bem julgar e discernir o verdadeiro do falso é a razão humana. Mas ele chama atenção, nem todos os homens, porém, utilizam corretamente a razão. Onde ele defende que tem que vir o quê? Um método, ou seja, que é um caminho, né, certo e seguro para se chegar até essa racionalidade, para se usar bem essa racionalidade, melhor assim, né? Precisa de um método. E o Descartes, ele defendeu esse método. Se você quiser saber esse método, quiser estudar, está lá nas aulas de epistemologia, você vai lá, o método de Descartes. Olha. Bom, aqui nesse canal mesmo você vai ver já essa aula. Em frente, Spinoza vai dizer que o homem é um ser livre, caso contemple a substância infinita. O John Locke vai dizer que ele nasce como se fosse uma folha em branco. Todo o processo do conhecer, do saber e do agir é aprendido pela empiria, ou seja, pela experiência. Desculpa. Então o homem, ele tem essa experiência, né? Mas o café aí? Bom, tem que estar com o café em dia, tranquilo, né? Rousseau, o homem é bom por natureza. O Rousseau era mais ingênuo nessa parte, né? É a sociedade que corrompe o cara. A sociedade corrompe o homem. Nasce bom, mas a sociedade o perverte. Nasce livre, mas a sociedade o acorrenta. Olha lá, está acorrentado por toda parte. O Kant vai dizer, né, sua natureza é a liberdade de se autoprojetar. Essa questão de obter a maioridade, né? O homem é o que a educação faz dele, ou seja, o que ele ousa saber. É a expressão utilizada por ele, né, que virou o lema aí do iluminismo, inclusive, que é o sapere aude, que é o ouse saber. David Hume vai dizer que o homem é o feixe de representações, formado pelo conjunto de ideias que possuímos, variando de momento para momento os seus conteúdos. Hegel vai dizer que é aquele que existe do mesmo modo que as coisas, do mesmo modo que as coisas da natureza. Percebe o processo dialético, né? Processo dialético, estudamos aqui a dialética, estuda lá na epistemologia também, bota lá na aula de dialética, você vai ver a Aufheben, né, do Hegel. É aquele que ao retirar o véu que cobre o real, procurando penetrar nas coisas, encontra apenas a consciência de si, descobrindo nela própria o que julgava encontrar fora. Schopenhauer vai dizer que é um ser movido por uma vontade que é cega, irracional, egoísta e sofredora. Muito interessante aí. O Karl Marx vai dizer que é aquele que tem suas necessidades determinadas pela terra, pelas condições materiais da sua vida, sendo o trabalho a sua perpétua necessidade natural. Totalmente verdadeiro, né? Precisa do trabalho, o homem precisa do trabalho. É portador da angústia
da finitude, segundo Soren Kierkegaard. Ele é portador da figura da angústia, e angústia da finitude da morte. Esse saber que vai morrer, né, gera nele essa angústia, bem como do silêncio de Deus, que seria uma espécie de incomunicação de Deus com ele. Isso gera no ser humano a angústia. É alguém carente de dar um salto no escuro, ou seja, a fé. Uma visão mais metafísica sobre o homem, né? Bom, vamos em frente. Aí, terminando aí com os filósofos, o quadrinho vai aparecer para você. Internet lenta, a gente vai ligar lá, ver o que é isso, né? Por que está lento assim? Bom, Heidegger, Martin Heidegger, o homem é o único ente que busca o ser. O ser, busca o ser, e esse é o ser aí. Nós vamos estudar o ser aí, fazendo comparação ali com o ser em si, né? Ser para si, de Sartre. Então, o ser aí de Heidegger, vamos estudar lá na metafísica, se Deus assim nos permitir de chegar lá. O homem, então, é um ser aí, um ser que chega no mundo, não é? É lançado no mundo e está aí. O Nietzsche vai dizer que é uma corda esticada entre o animal e o super-homem. Veja, uma corda esticada. Animal e super-homem é o homem aí nessa fronteira, né? Não é um excesso de racionalismo, né? Contrariando aí o Platão e o Sócrates, né? Que era mais racionalidade. O Nietzsche vai entender que o homem também é não só Apolo, não é só apolíneo. Apolíneo não é só racional, mas ele também tem esse lado animal. O homem também tem esse lado dionisíaco, vamos dizer assim. Joia? Pois o levaria a perder a natureza. Esse lado só apolíneo, racional, perderia a natureza do homem, que também é um lado animal. Também é um lado, assim, entre aspas, pervertido, né? Também é um lado entregue aí à animalidade. Bom, Sartre vai dizer que o homem é o ser cuja existência precede a essência. A existência precede a essência. Normalmente na filosofia nós temos que primeiro o homem tem uma essência, é assim que a gente aprende na metafísica, e depois ele tem uma existência. Depois ele existe. O Sartre não. O Sartre vai dizer que primeiro o homem vem ao mundo, ele existe, para depois o homem ter a essência. Depois o homem vai ter a essência, né? Depois ele vai mostrar realmente quem ele é. Se não tiver de má fé, ele utiliza essa expressão, ele vai mostrar quem ele é realmente. Então, está condenado a ser livre. Então ele tem liberdade, porque foi lançado no mundo, ou seja, abandonado, essa é a expressão, e é responsável por tudo que faz. É um homem, ele é o que faz de si mesmo, segundo ali o Sartre. Merleau-Ponty é a ideia histórica e não uma espécie natural. Percebe? Essa questão do homem histórico é o núcleo dos debates sobre o conhecer, o que é criado e percebido pelo seu corpo. Então é o núcleo dos debates sobre conhecer o que é criado e percebido pelo seu próprio corpo. Então ele sendo um ser corpóreo cria, né? E passa a ser também o núcleo, o ponto central desses debates. O Michel Foucault vai dizer que o homem é sujeito e objeto do ensinamento. Então ele é tanto a parte cognoscente, sujeito, quanto a parte cognoscível do conhecimento. O homem é isso. Ele é, então, a totalidade do que acontece em termos aí de conhecimento. Hannah Arendt vai dizer que somos todos os mesmos, ou seja, todo mundo é igual, todo mundo é ser humano. Mas, olha lá, de tal maneira que ninguém nunca é igual a ninguém. Todo mundo é humano, mas ninguém é igual a ninguém. Ou seja, aquele ser humano nunca mais vai existir um igual a ele. Concordo plenamente, muito legal isso aqui, né, pessoal? O homem é o ser cuja essência está em criar. É o ser criador, né? E fabricar coisas, e também fabrica a si mesmo, segundo Bergson. O homem, ele é um ser criador. Bom, vamos em frente. Tem uma questão de prova aqui. Faça essa questão que caiu na Universidade de Pernambuco. Ali tem um homem das cavernas, né?
com 2 pedras na mão, possivelmente ele está tentando fazer fogo, né? O homem, um ser cultural, cultura aula passada, mas a questão de hoje, a aula de hoje foi versando sobre o homem, na temática sobre o homem, como ser cultural e biológico. Marca como correta a opção. Resposta certa, letra C de casa, já vai aparecer ali para você. O homem produz bens simbólicos que o ajudam a dar significado ao mundo por ele produzido. Então, lembra lá os símbolos, lembra lá os bens simbólicos, né? Lembra lá o significado que o homem dá a esses bens simbólicos? É isso aí. O homem é isso aí. Joia? Bom, esse é teu trabalho para o momento, né? Vai aparecer para você o teu trabalho. O que você vai fazer para ajudar com o canal? Como é que eu faço para ajudar esse canal? É isso aí que você vai fazer nesse momento. Tranquilo? Outra maneira de ajudar o canal é com o Pix. Esse Pix vai aparecer para você aí. prof.leonardobragaflores@gmail.com. Esse Pix. Agora, se você quer aprofundar mais os conhecimentos, também ajudar o canal, né? Compra lá as nossas apostilas. Módulo 1, essa de amarelo que está aparecendo para você aqui embaixo. Introdução e Fundamentos. Módulo 2, Epistemologia, essa que aparece em azul. E o módulo 3, que aparece de vermelho, rosa, Ética. Módulo 3. E em cima estão as de exercícios. Recomendo a você que compre de 700. Todas as outras estão dentro da de 700. A de 100 está dentro de 300, 500, a de 300 na de 500 é 500. Ou seja, todas estão, a gente foi crescendo no número de questões. Beleza? Quer dar os primeiros passos na matemática? Conhece alguém? É esse aí, ó, mini curso de matemática. Tem também para professores, mini curso de conhecimentos pedagógicos. E também aqui, esse aqui é os simulados de filosofia, rodada número 1, turma Apolo, rodada 2, turma Dioniso. Veja só, 10 questões na primeira, 10 na segunda, questões balanceadas, questões diferentes. Como assim? De assuntos diferentes, aí que tá a parada. Delas nós produzimos 2 mini apostilas e 3 horas de aula na primeira, 3 horas na segunda, com 6 horas de aula para quem está mais com pressa, o concurso é agora, não sabe nada de filosofia. Você vai treinar no simulado e rapidamente você vai ter um outro patamar de percepção de filosofia dentro de uma prova de concurso, de repente uma prova militar, alguma coisa, essas questões vão te salvar. Joia? Bom, quer aí fazer uma pós-graduação em filosofia? Esse curso eu vou lançar no dia 4 de dezembro de 2025. É um curso, a parceria minha com a Faculdade Iguaçu. Faculdade Iguaçu, obviamente, reconhecido pelo MEC. Os outros cursos que eu apresentei para você são cursos livres. Tá? As apostilas, inclusive, com certificados, mas curso livre. É o que nós estamos fazendo aqui, um curso livre. Agora, esse aí não. É pós-graduação reconhecida pelo MEC. Você só tem que ter uma faculdade para entrar nela. Tem que apresentar o certificado, a gente anexa lá na plataforma o teu certificado lá de conclusão. No final do curso, em 4 meses aí, você consegue. Pode durar até, acho que 12 meses, o prazo total. Cara, olha, cara, você vai gostar demais. Já tem vídeo aula, apostila, tudo. Eu sou o professor desse curso aí, tá, pessoal? O certificado, toda a tua parte de gestão de documento e tal, é tudo com a Faculdade Iguaçu. Mas a parte de aula vai ficar comigo. É uma parceria nossa. Valeu? Nós vamos ficando por aqui, gente. Vamos ficando por aqui. Olha aí, já eu vou me despedindo de você. Espero não ter travado muito aí as aulas, mas de qualquer forma o áudio, né? Se chegou até aqui, o áudio tá aí. O áudio tá aí, não vou regravar de novo, pra você ter uma ideia. É a 4ª vez que eu regravo essa aula. 4ª vez. Andou falhando a internet. Mas a gente conseguiu aí, de alguma forma. Espero ter conseguido, né? E é isso aí. Te aguardo no próximo encontro, cara. Um abraço a todos. Fique com Deus. Valeu. Agradeço demais a tua presença aqui. Primeiro, a Deus a nossa gratidão. E segundo, você por estar aqui, né? Colaborando com a gente e também aprendendo filosofia. É uma coisa maravilhosa. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço a todos. Tchau.